Olá, boa noite. Para quem estiver nos assistindo agora, é, encerrou-se o tempo da outra, aí voltamos agora para a gente dar continuidade. Só esperar o Natan entrar. Que bom, Mônica, você esperou. Deu certo a estratégia. Natan voltou. Não, Mônica, ótimo. Bom tê-la aqui com a gente. Mônica é uma. Quase todo final de semana está junto aqui com a gente. Muito bom, muito obrigado, Mônica. Muito obrigado. Deixa eu só esperar o Natan para a gente começar. Recomeçar. Lembrei agora do Gonzaguinha. Começaria tudo outra vez, se preciso fosse, meu amor. Falando em meu amor, volte, Natan, meu amor, para a gente começar. Pronto, ele aí, vou chamá-lo. Maria Carolina, tudo bem com você? Espera aí que a Eita, cama, toquei na cama, a cama virou de lado. Estão ouvindo? eu estou ouvindo bem. Se as pessoas que Pronto. estiverem nos assistindo aí puderem dizer que estão ouvindo bem. Sim, mas a gente... É, tem um comentário da Mônica e tem o que Isso. você estava falando da sua relação aí com seu pai. Fique à É. vontade. Obrigado, Aí, Mônica. como Obrigado, Sandro. é, primeiro a história da Mônica, né? Falando dessa quando ela fala dessa história da efetividade, que até nessa hora o homem não pode errar, né? Uhum. Isso é bem caracterizado também no filme, né? Principalmente na cena da morte do cara lá. O cara vai lá, parece que aquela cena ela é bem emblemática assim no processo, né? Ele vai lá, ele mostra a fragilidade dele, mas ele não pode deixar aquela fragilidade perpassar aquilo. Por isso depois ele volta e mata o cara, né, velho? Sim. É, era aquilo ou era outro ato que era o próprio suicídio naquela. Depois eu fiquei pensando assim que poderia ter rolado uma situação daquele tipo. E o quanto a fragilidade tocou nele e ele resolver não ter a coragem de matar o outro, mas de entrar para um processo do suicídio, né? Uhum. Porque lidar com a fragilidade é algo, né, e que para a masculinidade difícil de se trabalhar, né? É muito É, difícil de se trabalhar. É algo que não consigo, ainda não consegue ser coisa. Lógico, a gente, quando lidar com certa situação de fragilidade, a gente sofre muito, eu digo que a gente fica muito mais fodido do que as mulheres. A gente não quer reconhecer, a gente não quer, né, externar, e por isso a gente se fode muito mais do que tudo na vida, nessa relação, porque a gente não sabe lidar com esse campo da fragilidade mesmo, com aquilo que a gente, teoricamente, achava que a gente tinha domínio, né? A gente consegue, exatamente. né? Então, lidar É, com isso não é correto. É. E porque fica o aí, tempo todo numa negação, né, Natan? Fica o tempo todo numa exatamente. negação, né? E quando entra em contato com isso, né? Então a Tipo, dor é maior, né? E aí, chegando na história de papai, que tá, eu queria chegar era nessa história da relação do provedor e da relação profissional. Papai, até os 60 e tantos anos, era um cara ativo mesmo, sabe? Aquele cara de pegar uma enxada e derrubar uma barreira e organizar e construir uma casa, aquilo outro. Então, era um cara que tinha uma relação com o campo profissional que era a vida dele. Sabe? Ele vivia para aquilo. Desde que não se faltasse nada, ninguém tivesse com nenhuma dificuldade econômica na casa dele, ele ia lidar com aquilo. Só que ao longo do tempo ele não se prepara para a história da aposentadoria.
né? O que lhe dá, que é a relação de que a maioria dos homens não se preparam, não compreendem esse processo, né? O processo da coisa. Porque a aposentadoria para o campo da masculinidade é algo que, assim, é dizer que você não serve mais para a sociedade, né? Você não consegue. Então, quando o papai se aposenta, o papai dura 1 ano de vida. Né? Porque ele não saía todo dia, 4 horas da manhã, e chegava, às vezes chegava 10, 11 horas da noite. Esse movimento dele sustentava ele. Né? Exato. Quando ele se aposenta, que ele não tem mais esse movimento, que passa a viver em casa, as coisas, as relações domésticas, as atividades domésticas, não dava conta do fazer que ele, do tempo que ele construía. Então, isso para mim foi algo que, assim, mais adoeceu ele, né? E ele durou 1 ano depois que se aposentou, 1 ano ou 1 ano e meio, mais ou menos, de aposentado, né? Porque tinha isso. Eu lembro, no dia da morte dele, a gente dividia muito, e no dia da morte dele, eu passei a tarde toda conversando com ele. E saí de casa e fui participar de uma atividade lá em Olinda. Quando eu volto de Olinda, eu recebo o telefonema que ele tinha morrido. Parece que houve uma despedida, um processo de despedida, né, durante a tarde, né, que fez com que a gente... Assim, eu lembro que nessa época eu estava viajando muito, fazendo uns trabalhos pelo interior. E só chegava em casa no final de semana. Passava a semana todinha no interior fazendo trabalho com criança e adolescente nos municípios. E só chegava na sexta-feira. E quando chegava na sexta-feira, aí geralmente no sábado a gente tinha alguma várzea para fazer e tal, ia curtir, né? E ficava muito pouco tempo em casa. E nesse dia eu tive em São Martim, que era o núcleo lá da gente, lá, aquele grupo da gente lá, fazendo uma atividade de manhã. Fui para casa, passei a tarde em casa e à noite fui para Olinda para uma roda de danças circulares que ia ter lá. Quando eu saio da roda de dança circular, que eu chego no Pátio de São Pedro e entro para ver um show alternativo que estava tendo com uma banda lá do Peixinho, lá do Mangue, lá do Menino de Peixinho, eu recebo o telefonema. Vem para casa que teu pai foi socorrido. Na verdade, ele já estava morto. Então, todo esse processo de fragilidade, de relação com o trabalho, é algo que leva, muitas vezes, os homens a determinadas situações, porque ele não consegue lidar com esse processo da fragilidade, né? É algo que ele nega todo o tempo dentro do campo da masculinidade, né? E que, na maioria das vezes, a própria sociedade não reconhece, né? Eu lembro que, assim, pegando a experiência do Grupo Outro Lado do Sol, os 5 homens que se encontravam, né, todo sábado para passar um dia discutindo, refletindo sobre o papel da masculinidade, durante um tempo foram hostilizados, né? Porque nos espaços, vocês são assim, porque vocês são diferentes, né? Vocês são os homens diferentes, vocês não são homens. É como dizer assim, vocês não são homens, vocês são outra coisa, homens, né? Inclusive, dito por algumas companheiras, né? Então, até que um certo dia uma companheira bateu o pé e disse: minha irmã, os caras estão fazendo algo diferente, a gente não tem que estar, a gente tem que ajudar também eles a refletir sobre esse papel, não é estar hostilizando, né, tirando brincadeira com uma coisa que eles estão dispostos a discutir e fazer diferente, né? Então, toda a sociedade, né, não consegue lidar com esse processo da masculinidade e a fragilidade, né? Eu já leio, Sandro. E a gente terminou aceitando a brincadeira, né? A gente terminou aceitando, né? Que a gente brinca, homem mesmo não, né? E eu acho, Natan, que inclusive eu estava assim numa conversa muito rápida com o Carlos e outros homens, né? Que a gente vai fazer uma live mês que vem, né? E eu estava falando, sabe, dessa brincadeira que a gente terminou aceitando, mas
Eu acho que ela não vale mais, sabe, Natan, brincadeira, porque claro, eu não queria fazer essa discussão aqui na live, eu queria fazer essa discussão pessoalmente. Porque quando a gente começa uma discussão sobre masculinidade, a gente está falando de homens. E se a gente está falando sobre universos masculinos, né? O homem trans, ele é um homem. Pois é. Né? O homem gay, ele é um homem. Não deixou de ser homem. Né? Não deixou de ser homem porque é gay, né? E o homem trans é um homem. Então, com suas vivências, suas particularidades, mas é um homem. Então, a gente está discutindo os vários universos masculinos. Inclusive a questão do gênero. Também a questão do gênero e a questão da sexualidade. Então, eu acho que como a gente brincava, meio que a brincadeira ela não vale mais hoje. Não sei, eu não estou me fazendo muito claro aqui, porque eu gostaria muito, sabe, de quando eu fosse a Recife, que a gente pudesse discutir sobre isso, ou que o grupo discutisse sobre isso, e talvez até eu tivesse online, assim, para eu poder dizer o que é que eu penso em relação a isso, né? Que acho que a brincadeira. Mas claro, a gente topou a brincadeira, né? E era uma brincadeira. Do ponto de vista, ela tinha sua importância, porque a gente começou a não se importar, né? Quando diziam que a gente não era homem, já que a gente estava fazendo uma discussão sobre masculinidade. Vocês não são homens, vocês pensam diferente, né? Vocês agem diferente. A gente ainda tem. Tínhamos e ainda temos muita coisa para desconstruir na gente, mas a gente já voltava diferente, a gente já se abraçava, a gente se beijava a gente se beijava no rosto, e ainda se beija no rosto. E assim, a gente está falando de uma discussão sobre masculinidades, que ela está tomando um outro corpo, uma outra dimensão, mas para a maioria das pessoas que estão assistindo a gente, nós, Natan e eu, estamos falando de coisas agora, dessas coisas que a gente vivenciou, mas nos anos 90. Né? Eu chego em meados dos anos 90, porque vocês têm um pouco mais de idade do que eu, e vocês também, a discussão, quando eu cheguei, o grupo já existia, eu acho que há mais de 10 anos já, né? Enfim, eu acho que já existia há mais de 10 anos. Né? Mas a gente está falando de discussão dos anos 90 e anos 2000, que a gente está fazendo essa discussão, já faltando, se relacionando de forma diferente. A gente se tratava, né, de senhora, né? A gente ainda brinca com isso, né? Senhoras, coisa e tal, porque a gente não estava incomodado. E era uma forma de afrontar também. Foi uma forma de afrontar os outros homens que performavam uma masculinidade hegemônica. Na verdade, João, para mim, quando a gente começa nesse processo, a gente tinha uma coisa que era assim. Primeiro é que as pessoas não compreendiam por que é que a gente precisava se encontrar. Se dito no universo da masculinidade, o homem tem tudo, tem todo o poder, por que é que eles vão se encontrar? Né? Então as pessoas não entendiam, quer dizer, o não entender, o não compreender qual era a fragilidade que esses homens estariam querendo discutir, né? Para algumas pessoas não eram claras, não era evidente. Por que é que esse grupo quer ser unido? Eu lembro que tem um grupo que é gaúcho, se eu não me engano, que é os machos tchê, que defende a questão do machismo, né? Um grupo lá de Porto Alegre, não sei se você já ouviu falar nele. E naquela época já existia, né? Esses caras que defendem essa história da masculinidade do macho mesmo, né? Do ser macho, né? E eles entraram em contato com a gente na época, né? E entraram em contato com a gente achando que a gente era esse grupo igual ao que eles queriam. Foi impressionante quando o cara ficou assustado quando a gente começou a conversar com ele e ele percebeu que não era aquilo. Ele nunca mais entrou em contato com a gente, né? Com a obrigação nossa também, né? Então, essa falta essa leitura que ainda não era muito clara, porque nos anos, quando a gente começa, o que tinha de forte era as mulheres estavam discutindo
o papel da mulher em todos os espaços. Então, as mulheres brigavam por uma relação de empoderamento que, de fato, era necessário discutir. Aí aparece um grupo de homens querendo se reunir para discutir masculinidade, né? Então, isso já não era uma coisa muito clara. Então, para um grupo que convivia com a gente, um grupo menor, de companheiros e tal, até entendia, né? O que é que a gente queria com aquilo, porque a gente nasce também de uma própria provocação delas, né? Então, isso tem a primeira coisa. Para os companheiros mais radicais, era um bando de marica que não tinha o que fazer, que se encontrava todo sábado para justificar estar se abraçando e se cheirando, né? Tinha essa coisa. Então, se abraçando, se beijando, se cheirando e cruzando as pernas. Pronto. Tinha essa relação. Mas quando a gente começa a mostrar para as pessoas o que era que a gente estava produzindo também de conteúdo, que isso foi uma grande reflexão que a gente fez, assim, a gente vai ficar aqui só discutindo a gente, né? Ou a gente vai fazer isso sair dessas quatro paredes, desses quatro espaços, porque senão essa discussão ela vira um espaço privado, né? Então, quando a gente começa a produzir e as pessoas começam a ler aquilo que a gente estava produzindo, porque boa parte da produção tinha a ver com a leitura que a gente fazia de masculinidade, mas com tudo aquilo que a gente vivenciou. Eu lembro que tem uma frase num dos textos de coisa que um companheiro nosso disse assim, a única coisa que eu mais dialogo com meu pai é sobre futebol. Mas meu time náutico faz 10 anos que não ganha. Ou seja, há 10 anos que eles não começavam. Então, veja o quanto isso é uma coisa que não tinha. A outra foi quando o companheiro disse assim, meu pai, naquela época, a gente não tinha os agentes de saúde, nem os agentes de saúde ambiental. Era a SUCAM. Tu lembra da SUCAM, né? Lembro. Que passava de porta em porta distribuindo o material. Para furar o dedo e tal, né? Tudo isso. O pai dele era um dessas pessoas que viajavam, o cotonelo não parava em casa. Não parava em casa. Né? Então, mesmo essa relação sendo uma relação de cuidado de saúde, porque era de cuidado de saúde, a única coisa que eu tive de orientação sexual do meu pai na prevenção foi que dizia assim, olha, cuidado que a cabeça de cima não pensa feita a de baixo. Não são iguais. A de baixo não pensa como a de cima, né? Então, era a orientação que ele teve. Então, essas coisas foram fazendo as pessoas compreenderem também que havia uma necessidade de discutir sobre coisas como sexualidade, como masculinidade, família, como a ampliação de uma discussão muito mais ampla sobre masculinidades, que envolve a questão dos homossexuais, né, que envolve a relação dos transexuais, e aí você vai entendendo como isso se dá. Inclusive a dos próprios machistas também. Né? Por que o cara quer se afirmar machista? Qual a necessidade que o cara tem de se afirmar enquanto macho? E aí vem a história do filme. Né? Vem a história do filme do cara lá, do coronel, né? Assim. Isso. Né? Eu ia falar, Nathan, que quando você estava falando aí do seu pai, né? Que ele se aposentou. E aí eu disse que o coronel, né? Ele fez da casa dele uma extensão do quartel, né? E eu fiquei pensando aqui, quando você falou que seu pai se aposentou, esse coronel se aposenta, né? Não tem mais significado aquela atuação dele no quartel, ele começa a fazer essa atuação dentro de casa. Pois Fica à vontade. Depois, Nathan, que você comentar, eu queria que a gente lesse também os comentários aqui embaixo, para a gente responder e fazer comentários sobre. Já tem uns 3 aqui. Fica à vontade, Nathan. Vá. Não, mas pode continuar aí. Não, era só isso. É que eu fiz uma relação quando você falou da aposentadoria do seu pai, a aposentadoria dos homens. Aí eu lembrei do coronel, né? Eu tinha dito que ele faz da casa uma extensão do quartel, né? Ele se aposentou, não tinha mais para reserva, né? Porque militar não se aposenta, vai para reserva. Isso. Mas ele tinha ido para a reserva
aquela atuação dele não fazia mais sentido. Ele começa a atuar como um militar dentro de casa, né? Pois é, né? Quer dizer, na verdade, assim, a casa dele e a relação militar, ela se funde o tempo todo, porque a própria mulher, dentro da relação, ela era tratada também como, né, parte do processo de militarismo dele, né? A mulher dele, né, a mãe do menino, ela simplesmente, né, ela fica dentro de um processo que nem conseguir se relacionar com o próprio filho, que tem uma visão diferente da relação, né, do pai, ela não consegue, né? Ela simplesmente abdica do papel de ser mãe, assim, por toda a pressão que sofre, né? Para poder sobreviver dentro daquele espaço, assim, né? Ela morre, né? Eu estava fazendo assim, porque a beleza americana é a flor, né? Não sei se você sabe, né? É a simbologia daquela rosa, que é uma rosa americana, né? Que só tem nos Estados Unidos, primeiro porque ela é muito bela, mas nem tem espinho e nem tem cheiro, né? Ela não tem cheiro nenhum, aquela rosa. Ela só é, né, aquela coisa bonita, né? Ela só tem a boniteza, né? Aí aquela rosa é algo, né, de belo, de coisa, mas do outro lado tu tem uma mulher que é o que vai se perder na beleza da mulher, né? Aquilo que é dentro de uma conexão bem próxima, né? Assim, né? Então, isso tudo faz a gente pensar no quanto essa relação doentia do machismo mesmo leva as pessoas a certas, né, situações no cotidiano da relação doméstica, da relação familiar, né? O cara, o coronel, ele é tão ficcionado nisso que ele não consegue perceber que o filho dá um drible nele, né? No processo, né? Na cara dele, né? Porque ele está tão ficcionado em um modelo que é bem arrumado, bem organizado, que ele esquece que o filho dele tem, né? Como é que o filho sobrevive daquele processo? Faz o tráfico todo debaixo do nariz dele, né? Faz a negociação, enrola ele com a própria urina naquele processo todo, e ele não consegue perceber porque a relação que ele construiu de poder e de masculinidade o cegou, né? Exato. E eu fico pensando, Nathan, porque naquele filme, né, o coronel, né, o coronel Frank mata o Lester, mas ali, aquele filme, ele tem várias mortes, né? E a morte da beleza. E a morte da beleza, né? Porque se aquele coronel deixa florescer sua masculinidade, viver ela de forma muito tranquila, se o filho, o Jimmy, que é o filho do coronel, vive, porque ele é um homem muito sensível, né? O Jimmy, ele é sensível. Ele, né? Algo que até era tema, né, Nathan? Que o grupo de homens estava querendo discutir, né? Esse mês, né? A questão da afetividade. Inclusive, tem um comentário aqui também sobre isso. Daqui a pouco eu leio. Eu gostaria que tu falasse em cima, Nathan. Né? Mas o Jimmy, um homem sensível. O Lester vai se descobrindo. Eu acho que tem um processo de redenção do Lester, né? Ele vai ressignificando, dessa performance masculina no trabalho, na relação com a família, né? Na relação com a amiga da filha, né? Que ele tinha desejos sexuais com a menina. Depois ele vai se revendo. Eu acho que o Lester digamos assim, é um recado para essa masculinidade, né? Porque ele vai se revendo, ele está nesse lugar, vai revendo a questão do trabalho, ele tenta rever a questão da relação dele com a esposa, que está adoecida também, com a esposa dele. Ele tenta rever a relação dele consigo mesmo, com a filha, com o vizinho, né? Com o Jimmy. Ele é sensível com o coronel.
ele não performa uma masculinidade agressiva quando o coronel o beija, né? Mas, enfim, eu quero dizer que aquele filme ali tem várias mortes. Tem. Várias mortes, assim, do quanto as coisas podem ser bela, do quanto uma vida pode ser bela, e as pessoas vão matando. O chefe que tem um caso com a esposa do Lester, que é Jimmy também, né? Uhum. São várias mortes ali. Assim. As pessoas morrem em vida. E aí, eu não sei se a gente pode chamar palavrão aqui, mas e aí é foda, porque o Jimmy, que é o cara que se revê, aí vem lá o coronel e mata ele. Pois é. Né? Mas, de certa forma, é uma morte inversa, sabe, João? Eu compreendi um pouco isso, é uma morte inversa. O ato daquela morte é como se a gente pudesse perceber que há outras mortes que precisam ser acabadas no processo. Porque, por exemplo, se você compreender a relação, primeiro que o modelo de família que está no filme é um modelo que é considerado lá na América, um modelo de referência de família, né? O modelo de relacionamento com a vizinhança é outra coisa doentia, sabe? Que é muito arrumadinho, aquela coisa, você chega lá, você se oferece para o cara que está chegando para a vizinhança como se apresentasse e dissesse quem eu sou, tivesse que justificar, né? Quem é você, que as pessoas estão dispostas a lhe acolher na comunidade, que é uma coisa que a gente sabe que não funciona, né? A gente principalmente aqui, quando é vizinho, né? Uhum. É vizinho integralmente, para conviver, né? Ou para brigar, né? É vizinho dentro de um né? Tem essa coisa. Então tem essa coisa bem arrumada de acolher. Ninguém nunca vai na porta de ninguém pela primeira vez para dizer seja bem-vindo, né? Então já é uma coisa que é muito artificial, né? Desse processo da construção das relações de convivência comunitária, né? Isso. Era como se você fizesse isso para aparecer para a sociedade, né? Para mostrar para a sociedade que você é alguém acolhedor, né? E o nome do filme é uma crítica também, né? O próprio nome, a beleza americana. Eu não falo muito aqui, né, sobre o filme, mas vale a pena, assim, né, de comentar algumas coisas nesse sentido que eu vou fazer agora. O diretor, ele foi muito bom. Né? Na crítica, ele foi muito bom na crítica, que é o roteirista também, eles foram muito bons na crítica. Natan, aproveitou o intervalo, eu quero... E aí, porque eu não consigo ver aqui os comentários, tu vai dizendo e eu vou comentando. Tá certo. Eu acho que é Chiquinho, né? Que é a Chiquinhode. Vamos ver. Chiquinho, ele falou, ele disse boa noite. Boa noite, irmãos. Irmãos. É o Chiquinho, eu acho que é o Chiquinho. Irmão e companheiro de luta. Isso. Educador também, membro também do Filmes do Outro Lado do Sol. Também. O Chiquinho tá dando aula, Natan, agora? Em escola, comentário, né? Quer dizer, ele agora está dando aula, não, que ele passa o tempo todo em casa sem fazer nada. Porque a escola está fechada, aí ele fica com esse migué de dizer assim, eu estou dando aula. Sacanagem. Pois é. Sacanagem. Mas ele está se aproveitando porque é amigo, Chiquinho. Né? Mas ele está na escola primária de Jaboatão, dando aula, fazendo um trabalho bem legal com a meninada lá na periferia, lá de Jaboatão. Jaboatão. Desconstruindo um modelo de educação que tem lá, e aí tu já viu como é, né? A figura Petiquinho a gente já conhece, já sabe como é, né? Exato. Beijo, Chiquinho. Beijo para você. Um beijo também para a Damiana e boa sorte lá na escola, que a estrutura, enfim,
Eu sei como é a estrutura de escola. Tá, deixa eu ler aqui o comentário. A Eliette é uma amiga, né? Sempre falo aqui, mãe de uma de minhas sobrinhas, e a avó e duas sobrinhas netas minhas, né? Eu já sou tio avô. A idade está parecendo. Beijo para Viviane, Eliette. E aí, cadê o comentário de... Eu estou buscando lá em cima, tá, Natan? Porque eles subiram. Porque teve um comentário do Santos que eu achei bem interessante aqui, que é quando a gente... quando você estava comentando sobre o modelo de masculinidade no trabalho, né? E aí o Sandro comentou, eu vou traduzir aqui, comentou, que eu não estou achando o comentário dele, mas eu guardei na cabeça. Nesse momento de pandemia, os homens dentro de casa. Eu achei aqui. Eles atualmente, com a pandemia, que deixou muitos homens sem atividade, como aí vai, né? Como é que está isso hoje, a pandemia, né? Pois é. Comenta aí, Natan, por favor. E olha, Fala. A relação doméstica, ela vai depender muito da relação social também, né, João? A gente tem que compreender dentro desse processo. Por exemplo, a gente, nas classes mais baixas, a gente tem visto o aumento da violência doméstica muito grande, né? Aí a gente já está sentindo isso, mas a gente vai sentir isso muito mais na frente um pouco, quando os serviços realmente voltarem a funcionar e atender a população novamente como a atendia. Então, tem um alto índice de violência doméstica acontecendo, né? Porque a gente também visualiza que essa relação do doméstico para a masculinidade é algo a ser novamente exercitado, né? E vivenciado. É um processo, não é algo que comum, mas isso tem ocorrido. A gente tem tido experiências de convivência numa outra faixa etária de classe, em que as coisas funcionaram meio que, né, participativamente, até porque, né, teve situações em que o companheiro está desempregado, mas a companheira continuou trabalhando, né? E aí precisa lidar com essa coisa, ela está trabalhando remotamente e lidar com o processo dos afazeres domésticos, né? E aí tem que se dividir. Tem as relações que os filhos estão integralmente dentro de casa hoje, né? Isso é uma outra relação, né? E aí a gente tem que estar todo o tempo buscando, né, como lidar com essa relação de conflito que se dá, por exemplo, aqui em casa são 5 pessoas, né? São eu, minha companheira e um adolescente e 2 pré-adolescentes, que é os 2 meninos, né? Porque a menina é adolescente e aí já tem uma cabeçazinha muito mais, né, mais lá na frente, e ela é uma, né? E aí, mas isso cria também um confronto. Eu e minha companheira, a gente já trabalhou um tempo, uma semana só, de forma, ficamos em casa, mas voltamos para o trabalho, até porque o trabalho da gente exige que a gente só funcione se for presencial, porque quem trabalha com população de rua, com situação de vulnerabilidade, remotamente nem sempre funciona, né? Não dá para dar assistência desse jeito. Tem que estar lá no dia a dia. E tirando essa relação que a gente convive, que é aqui em casa, eu entendo que a gente tem sido um espaço muito sofredor, né? Muito sofredor. E as consequências desse sofrimento se dá para os 2 lados, né? Tanto do lado masculino como do lado masculino. Logicamente, em algumas situações, o lado da mulher é muito mais violentada dentro dos seus direitos. Os lados dos meninos são muito mais violentados nesse direito, porque os homens não conseguem lidar com essa relação que a gente sabe que é o ambiente doméstico, e com a dificuldade de prover, com todo
uma coisa, né, que não justifica, né, João? Eu sempre digo que assim, a gente precisa primeiro ter essa compreensão que violência nenhuma justifica por conta, né, do que a gente está vivendo. Mas aí, estruturalmente, psiquicamente, a gente foi construído nossas identidades de masculinidade, de entendimento de uma referência de masculinidade hegemônica, né, predominante, que às vezes nos adoece, né, e nos leva a situações que... Então, a gente só vai conseguir aprender e conviver quando a gente começar a mudar realmente algumas atitudes. Eu até entendo que, ao longo do tempo, com essa discussão de masculinidade, com algumas posturas mudando, com a participação das mulheres nos espaços de discussão, isso até tenha diminuído, tá entendendo? Mas esse momento, que é um momento de grande dificuldade de relacionamento mesmo, e aí, outro dia eu estava escutando uma reportagem que duas coisas aconteceram. Alguns casais se aproximaram e conseguiram reestruturar relações a partir desse momento de pandemia, inclusive chegando agora, no final da pandemia, a voltarem a casar, né, organizar um casamento coletivo e todo esse tipo, e alguns chegaram a se separar, né? Para mim tem duas coisas boas. Quando o cara começa a se separar, é sinal que aí é melhor e conseguir compreender que não dá para conviver, né? Exatamente. E aí isso ajuda bastante nesse processo. E o outro, quando também resolve se casar, é por isso que as coisas realmente estão começando a se consolidar e a entender que há uma cumplicidade nesse processo das relações. Então, ao longo, eu acredito que mais na frente a gente vai poder diagnosticar isso melhor, tá entendendo? Porque nesse momento a gente está vivendo, a gente está, como se diz assim, a gente está no olho do furacão, né? E no olho do furacão a gente não consegue identificar quais são as dores, quais são os martírios, né, que vão correr. Tem sido algo muito doloroso, muito difícil mesmo, sabe? Eu considero para todas as relações de convivência que a gente tem. Deixa eu ver aqui um comentário que a Mônica fez. Um pouco do que a gente estava falando, né? E que a gente fala sempre, né? Que os homens não falam de suas emoções e sentimentos. A Mônica comentou sobre isso. Uhum. Você quer comentar, Natan? Pois é. Isso cai nessa relação de que eu consigo falar daquilo que muitas vezes eu não compreendo, eu não consigo vivenciar. Qual é a forma de relacionamento afetivo que a masculinidade teve como referência, né? Ao longo dos anos, ao longo do tempo? Quase pouca, né, João? Quase pouca. Então, aquilo que a gente não consegue vivenciar, pouco a gente consegue comentar. Todas as relações que envolvem afeto, para o homem, é muitas vezes visto como como um campo da fragilidade, né? De uma fragilidade que não pode ser exposta, que não pode ser vista, né? É uma leitura errônea do processo, né? Porque a gente sempre discute aqui nos espaços de movimento que o espaço do cuidado é para todo mundo, para homens, mulheres, gays, lésbicas e todos que der. O espaço do cuidado, o espaço do carinho, o espaço, né, é onde a gente vai conseguir melhorar nossas relações e compreender o processo de respeitabilidade das diferenças, né? Se não for dentro de um campo vivencial afetivo, isso não ultrapassar as relações de olhares preconceituosos, tá de boa, velho, sabe? Tá de boa. Agora, essa é uma discussão que muitas vezes não é. Porque qual era a discussão que os homens discutiam sexualidade do campo masculino? Não, os homens iam para os bares discutir sexo, ato sexual, que na maioria das vezes nem se concretizava, né? Era mais, tem uma coisa, Natan, que eu gosto eram mais fantasias mentais do que atos. Né? Porque tem uma coisa, bicho, quando a gente voltava para trabalhar no intervalo do fim de semana, né? Aí quando voltava para trabalhar na segunda,
cada um contando suas vantagens, né? Aí tinha uma brincadeira que eu fazia, dizer, rapaz, conta aquela história que tu morre no final, porque só tem vantagem, tu não leva um desacerto, né? E isso para provocar também uma discussão, ainda que eu fosse contraditória desse sentido. Pois é. Mas, Natan, tem uma pergunta da Mônica, eu não estou entendendo bem, mas me fez lembrar de uma outra coisa aqui. Deixa eu ver se que a Mônica diz assim, ó, não, está aqui na minha frente. Uhum. E o homem idoso, a efetividade é muito maior, praticamente 1.1, tenta e efetiva a interrupção da vida. Ah, tá, eu acho que a Mônica está falando daquela questão ainda do suicídio, né? E dos homens conseguirem efetivamente a interrupção do suicídio. Está falando também aqui dos dados, né? Que esses dados de suicídio são justamente homens que se aposentam ou vão também chegando à idade idosa. Mas também tem uma coisa, Natan, que eu queria dialogar contigo, que é do campo da afetividade. Hoje a gente ainda consegue ver, né? E um pouco antes também, a gente consegue ver, e é uma observação, sabe? Eu não tenho dados científicos sobre isso, mas é uma avaliação, um olhar empírico sobre, que alguns homens, quando estão idosos, né, se permite a afetividade, principalmente nas suas relações com netos e netas. E aí eu fico olhando e fazendo minhas avaliações, porque ali também o cara perde, não perde, né? Ele sai do lugar da responsabilidade, né? Porque o homem fica ali naquele lugar de provedor. E aí fica provendo financeiramente, como se não pudesse ser afetivo com o filho, com a filha. Aí quando tem neto, que ele não tem mais a responsabilidade de ser o provedor, ele se permite a ser afetivo com esses netos e netas. Queria que tu comentasse um pouco disso. Quando chega numa certa idade, tanto os homens como as mulheres eles terminam sendo mais afetivos e estragando os netos, né? Isso é eu acho que tem a ver com isso, né? Porque você termina não tendo essa responsabilidade de problema, mas você acha um outro espaço, que é o espaço de certa responsabilidade com cuidado, sabe? Uhum. Ainda é cuidado. Há uma relação que talvez tem que ser uma pesquisa mesmo para identificar melhor e poder esclarecer melhor e trazer para a gente essa reflexão, e eu acho que é um campo bem legal para se discutir, que é a relação da masculinidade idosa, como é que ela se dá nesse campo, porque não só passa por isso, mas passa também por uma relação da sexualidade também. Como é que se relaciona esses idosos, né? Porque todo mundo acha que chegou idoso, o cara não tem mais uma relação de sexualidade, de prazer, né? Essa relação de prazer, ela não dá. Mas, na maioria das vezes, a gente tem encontrado algumas relações de idosos que passam por esse campo da sexualidade que chocam as pessoas. A gente teve um caso aqui, essa semana aqui no serviço, que uma pessoa veio denunciar um idoso porque ele está numa certa idade e ele resolveu andar nu, né, dentro da casa, né, e a cuidadora já não aguenta mais, que ele o tempo todo passa para lá, para cá, nu, né? E aí as pessoas ficam chocadas e porque querem internar ele. Aí tu vai lá conversar com o cara tem uma sanidade mental melhor do que a tua, assim, sabe? Consegue dialogar, né? Mas ele não consegue lidar com essa relação da sexualidade, né? Na verdade é isso, ele não chegou a uma certa idade
que lidar com essa questão da sexualidade ainda também para ele é um desafio, né? E as pessoas não conseguem compreender, aí acha que ele é um cabra safado, né? Assim, né? Então é um safado, né? Então é um tarado, né? Pensa logo nessas... Algumas vezes também mas precisa avaliar caso a caso, isso, né? Mas isso passa por uma relação de como se trabalhou a sexualidade também, né? Dentro desse campo. Dúvida. Mesmo dentro dessa lógica de que o cara chega a ser um tarado, uma coisa desse tipo, é porque uma relação da construção que a gente, quanto homens, não trabalhou ao longo do tempo foi justamente essa história da sexualidade. Né? Sem dúvida, isso reflete nos tempos atuais. Nathan, tem um monte de comentário aqui, viu? Vamos comentar. Tem um do Chiquinho que fala sobre: sou o único homem dando aula na escola em anos iniciais. É uma discussão que a gente já fazia, né? A gente discutia isso muito era uma conversa que tinha muitas amigas pedagogas, né? E a gente falava sobre isso, né? Sobre, inclusive, o próprio olhar preconceituoso das famílias, né? E das escolas, principalmente nas escolas privadas, de receber homem, né? Para dar aula nos anos iniciais, né? Se quiser comentar, Nathan, porque tem mais coisas embaixo, viu? Essa parte da formação inicial, eu lembro que eu acho que foi nos anos 90, ou entrando por ano 2000, a Universidade Federal de Pernambuco tinha um professor que fazia ia fazer um mestrado, e ele era pedagogo e ensinava ele numa das primeiras turmas de educação infantil. Ele ia fazer um trabalho para discutir justamente essa relação do homem nesse local de educação infantil, né? Que não é muito fácil, porque a educação infantil, ao longo do tempo, ela sempre foi, dentro desse espaço, as mulheres que predominaram, né? Quando vem a história da pedagogia entrar para a educação infantil, é que os homens começam a chegar, né? E esse olhar sobre os homens nesse local, que restritamente era da mulher, né? Era um espaço em que as mulheres predominavam, é visto como algo estranho, né? Porque você vai ligar uma série de elementos que estão muitas vezes nas construções de valores que a gente agrega, do que do próprio competência e capacidade que o cara tem de desenvolver o trabalho que tem, né? Que quer desenvolver. Então, pois eu não sei se ele conseguiu fazer. Eu sei que na época ele conseguiu levantar, e como tinha sido as primeiras turmas que estavam tendo magistério no estado, que na educação infantil, tinham em torno de uns 15 homens que lidavam com isso, que trabalhavam com educação infantil. Hoje já tem um número maior, né? Então, isso é desculpa. Fale. Não, desculpa. Posso? Pode. É que também eu estou preocupado. Eu acho que a gente tem, 18, talvez, menos que 20 minutos. E aí eu queria que a gente pudesse responder. A Silvia falou que eles estão em casa violentando filhos e parceiras, né? Os homens, aí, creio que ainda naquele comentário dos homens estarem... A violência doméstica agora na pandemia subiu muito, né? E fatalmente. Comenta aí, Nathan, um pouco sobre isso, que ainda tem um outro comentário aqui que eu quero ler, que é uma pergunta grande para nós dois aqui. Pois é, tem essa situação, como a gente já tinha comentado. Nas classes mais baixas, isso tem incidido muito, porque eu acredito que até tem em todas as classes tem aumentado, tá entendendo? Mas você sabe que, por exemplo, nas classes mais altas, essas relações da violência doméstica, ela tende a se esconder, porque muitas vezes as pessoas não querem, nas classes mais baixas, ela parece muito maior, porque chega a um determinado momento, né, e que a pessoa não aguenta mais, e que denuncia, e que vai buscar ajuda, ou que alguém vai e denuncia porque já não aguenta ver aquela situação, né? Mas isso é um dado real, né, em que essa violência doméstica ela aumentou, né?
Ela aumentou. A gente não sabe em quanto, né, vai ter vai se poder, porque hoje, como estamos todos focados nessa discussão de buscar uma vacina que trate efetivamente da doença, a gente está esquecendo de algumas outras passos que são importantes dentro dessa relação do cuidado, né? Exatamente. Mas, tanto a vacina como ter que estar respondendo, eu me engasguei, eu acho que é a emoção. Olha, de novo, tendo que responder a um presidente irresponsável num momento, ele é irresponsável em todo momento, né? Mas numa pandemia que está matando milhões de pessoas, a gente está preocupado, além da vacina, ter que responder a esse governo desastroso, né? Há um governo desastroso, há um presidente que é altamente machista, homofóbico, exatamente. Todos os processos de violação que a gente tem, né? Esse cara que está lá na frente, ele representa isso, que para mim, né, ele é a figura plástica do processo, mas essa relação bolsonarista ela se dá também nas outras relações mais abaixo disso. Ela só se consolidou fisicamente nesse indivíduo que está aí, mas você vai ver que hoje se aparece mais gente falando, né, expondo os seus atos de violência e de agressão do que em determinado momento a gente via, todos está muito mais claro, né? Inclusive de invadir né, live ou discussões para provocar e fazer atos nesse tipo de coisa. Essa semana mesmo a gente teve aqui o Maxwell, não sei se tu sabe quem é o promotor, o Maxwell daqui de Pernambuco, que era da vara da infância, né? E é uma pessoa muito ligada à defesa do direito da criança e do adolescente, da violência contra a mulher, e ele estava fazendo uma discussão e o cara entrou e o cara foi altamente preconceituoso com ele, tirou mal onda, né? Um bolsonarista desse. Inclusive, como ele é promotor, né? Ele já começou, aí todo mundo começou a soltar caça em apoio a ele, porque a gente conhece Maxwell, sabe assim, o cara sensível que ele é, né? E aí a referência que ele tem para esse campo do combate à violência doméstica, né? E alguém entrar, e era uma figura, me parece que até conceituada aqui da sociedade pernambucana, né? E entrou e... isso. São os conceituados da sociedade mesmo, que são contra o que a gente tem, né, para reforçarem seus lugares. Agora, quero ler um comentário de Silvia e rapidamente um de Chiquinho, que estão imbricados, né? Porque ainda Silvia está dizendo aqui, olha, quando as aulas presenciais voltarem, temos pelos relatos que as crianças trarão, né? Eu entendi, as crianças trarão relatos de violência, né, nesse período, né? De que desse período agora de isolamento, né? E rapidinho, Natan, eu vou ler o de Chiquinho, aí tu comenta sobre os dois. E a Silvia é professora, foi muitos anos diretora da diretoria de ensino, não lembro se no estado ou se no município de São Paulo. Assim, aqui em São Paulo, na capital, mas não lembro se ela era da direção do Secretaria Estadual de Educação ou Secretaria Municipal, né? Inclusive, eu não gosto da expressão, mas vou usar, né? Ela se aposentou, né, e continua, e hoje é colunista da Carta Capital, e ela escreve sobre suas experiências, inclusive na educação, e sua experiência enquanto mulher negra, sendo um cargo de chefia, algo assim, né? Uma mulher negra num cargo de chefia. Ocupando... Isso. E aí o Chiquinho está falando aqui, Natan, né? Sou cobrado o tempo inteiro no mundo escolar a ser autoritário pelo simples fato do gênero masculino, né? Então,
esse autoritarismo que se repete em casa e é cobrado dos homens, o Chiquinho é cobrado por ser um homem, né? Então cobra-se que ele seja autoritário. Se tu poder comentar esse comentário da Silvia, perdão, é da Silvia e do Chiquinho, fazer uma relação dos dois e com aquela violência. A Silvia está dizendo que era municipal. É que eu ainda estou aqui com... Da Diretoria de Ensino Municipal. Uhum. Ok. Comenta aí que nosso tempo está acabando. A live daqui a pouco Que bom. Pois é. A gente depois manda as cartas para João que ele responde. Manda para mim não. Para João. Manda para mim e eu também pergunto a Natan. Mas Natan, deixa seu e-mail. Certo. Aí, e eu deixo o meu também para quem tiver necessidade da coisa. Ou então também a gente traz o Natan de volta e conversa numa outra live para responder as perguntas aqui, os comentários. Pode ser também. Mas vamos lá. Primeiro, com relação a essa história do retorno às aulas e de o quanto as denúncias de violência vão aparecer. É óbvio, minha gente, sabe? O espaço escolar, relações com os professores, é o espaço onde os meninos vão poder dialogar. Por isso que eu estou dizendo que boa parte dessas violações e dessas violências, a gente só vai poder enxergar mais na frente. Porque o ambiente onde a criança e o adolescente e a mulher estão sofrendo violência, às vezes você tira isso, você vê claramente na relação de violência do filme, João. Né? O quanto aquela mulher sofre violência, o quanto ela e ela não consegue sair daquele contexto, né? O ato mais afetivo que ela diz pro filho, leva um casaco, né? Assim, porque ela não consegue sair daquela relação de violência, né? Ainda não conseguiu, digamos assim, né? Ainda não conseguiu. Mas ela reflete, aquela cena reflete uma série de mulheres que passam por esse mesmo processo, né? De relações que passam por esse mesmo processo. No retorno à escola, a gente vai ter denúncias de vários casos de violência contra a criança e adolescente, de várias situações de violência, né? O mesmo acontece nos serviços de convivência de criança e adolescente, né? Porque os meninos estão lá e os meninos se relacionam com o educador e conhecem e compreende como o espaço também, um espaço de proteção e de segurança. Então é que a gente vai começar a compreender realmente algumas situações dessas que a gente não está conseguindo chegar neles agora, né? Porque, por exemplo, o CRED, o serviço que lidar com essa situação de violação de direito, ele está atendendo, na maior parte dos estados, muito pouco do que poderia atender, né? Do que deveria atender. Os conselhos tutelares aqui em Pernambuco, os conselhos tutelares baixaram um decreto, entre eles, a Associação de Conselheiros aqui, de atendimento remoto, não presencial, né? Aí, se os conselhos estão fechados, como é que as famílias vão denunciar a violência? Ai, meu Deus. Né? Natan, desculpa, eu gostaria muito, inclusive, de falar sobre o Conselho Tutelar, né? Isso é uma outra... Pois mas é isso que... Desculpa, mas é que eu estou te atrapalhando porque vai cair. E aí eu queria que você pudesse... Desculpe, a gente tem que chegar ao final. Tem perguntas que a gente não vai poder comentar. Exato. Se as pessoas mandar a mensagem no privado para mim, eu respondo. Ou eu posso ler algum comentário semana que vem. Natan, J na N, como é, Natan, o Instagram? O e-mail está jn@gmail.com e o Instagram é jn20. Vide. Arroba jnvide. Natan, muito obrigado, adorei. Essa foi a maior live desde que começou. 2 horas de live. Quase 2 horas, né?
Encerrou a primeira, e se eu não encerrar agora, vai terminar a gente caindo. Mas Certo. 2 horas de live. A que mais teve comentário foi essa live. Muito obrado pela sua presença aqui, por essa grande contribuição, meu irmão. Eu agradeço, né? A gente tá junto, porque a gente já esteve junto no outro momento que a gente fez aqui, que foi a nossa live dos 26 anos, né? E aí, né, agradeço a você, agradeço ao público, né? A gente fica muito, às vezes, porque essa relação da internet não ajuda a gente a responder, né? Eu acho que você por aí a gente poderia puxar uma discussão em uma sala fechada depois para discutir com mais tempo, né? Alguns temas e algumas coisas, né? Ligadas a essa discussão da masculinidade, e a gente fazer junto isso, não é? Poderia ser uma coisa. Vamos pensar. Veja só. Você teve muito trabalho para fazer a live. Não teve para fazer essa? Imagino que eu faço 4 por mês. Não. Nesse tempo de pandemia, nós chegamos a fazer no mês, porque pelo movimento dos educadores sociais, nós fizemos quase 20 lives, que eram 2 por semana. 2 por semana. 2 por semana, eu faço 4 2 por semana. Né? E eu participei, pelo menos nesses 3 meses, de umas 4 a 5 lives, né? Assim. De início eu não queria de jeito nenhum, mas depois o pessoal vai ter que ir, vai, e aí a gente está aqui discutindo. Mas eu agradeço muito e fico feliz de reencontrar, quero reencontrar pessoalmente. Depois da vacina. Depois da vacina eu tenho que ir em Recife, e na verdade eu nem sei se eu vou esperar a vacina, assim, porque tem que ir em Recife quase 1 ano aí, nada mais de 1 ano. Enfim, você vê minha mãe, você vê minha família em Recife, meus amigos, no Rio de Janeiro também, estou indo, meu tio, minha tia, é idosa. E é aqui pertinho, né? Eu vou mais no Rio do que em Recife, que é mais perto, né? A viagem é mais, dá para se organizar melhor, é mais barato, uma série de coisas. Mas eu vou em Recife e espero revê-lo em breve. Mas foi muito bom, te agradeço, nós estamos muito honrados com essas trocas, né? Naquela live lá do Sol, eu acho que eu falei muito, eu falo muito, eu tenho que assumir. Nós falamos, né? Eu ia chegar e só uma dica, não deixem de assistir o filme, velho. A gente comentou muito pouco o filme, mas o filme ele ajuda você a uma reflexão muito mais ampla dessa questão. Né? O filme é também muito um chamariz, a gente vai conversando, coisa e tal. Mas várias coisas que a gente trouxe aqui, estamos nesse movimento, né? Tanto o filme provocou, como aquele filme, na construção dele, quem fez, foi provocado por esse movimento, né? De como essa masculinidade, né? Do abuso em relação à mulher, do abuso em relação a filhos e filhas, né? O abuso, o autoritarismo do patriarcado, né? O filme não está fora, ele está totalmente dentro, pelo menos eu acho isso. Pois é. Ele é muito bom mesmo. Muito obrigado. Aqui em Pernambuco, João, a Rede Globo Nordeste está promovendo, no final do sábado à noite, o cinema pernambucano. Todos aqueles filmes pernambucanos. Hoje, por exemplo, é Amarelo Manga. Eu discuti alguns filmes nacionais aqui, né? E no próximo mês vai ser mais um filme nacional. Vai ser de novo filme pernambucano e cinema nacional aqui. A gente discutiu aqui Estômago, Cinemas Meninas e Urubus e Boi Neon. Boi Neon. Todos? Sim. Tem um brasileiro bom que eu só trabalho se for com salário de R$1.000. A Caminho das Nuvens. A Caminho das Nuvens.
A caminho das nuvens. Obrigado pela sugestão. Eu vou muito usar bom. em algum momento. Natan, muito obrigado. Cheiro nas crianças, cheiro em você. Muito obrigado quem nos assistiu. Desculpe a gente não poder ter respondido ou comentado, porque às vezes pergunta nem sempre a gente responde, mas a gente comenta, né? Comenta o que a gente pensa, não necessariamente é uma resposta, mas a gente comenta. Muito obrigado. Chiquinho, bom te ver por aqui. Silvia, Mônica. Cláudia entrou aí também. Isso, Cláudia. E todo mundo aqui que eu não estou lembrando, nome Sandra, as pessoas que eu não estou lembrando porque não está à vista, assim. Enfim, muito obrigado. Espero vocês aqui no próximo sábado. A gente, enquanto durar essa pandemia, a gente vai estar nessa luta aqui. É o mínimo que a gente pode fazer. Quanto à responsabilidade de transformação desse modelo tóxico de masculinidade. E vamos eleger as mulheres. De preferência, mulheres negras.